gente linda, Ana Minuto falando, a linda. É um prazer estar com vocês. Estamos iniciando mais um podcast. Eu vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher negra de pele retinta. Hoje estou com os cabelos caramelos, loiros, ainda não entendi que cor é esse cabelo, mas é isso, estou de cabelo novo. Estou com uma blusa bege e um blazer rosa choque, da cor da minha empresa, Minuto Consultoria, onde eu sou CIO e desenvolvo programas de diversidade, equidade e inclusão em grandes companhias. Para além disso, trabalhamos com mentoria, coaching, desenvolvimento de líderes. E é um prazer estar aqui em mais um episódio do Best in Black, onde nós somos parceiros. E aí eu trouxe uma pessoa papapá sensacional, que é a Má. Eu vou deixar ela contar a história dela, porque só ela sabe da história dela. E para que eu possa beber um pouco mais da fonte dessa incrível mulher, que eu me tornei amiga. É amiga? Lógico, super. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu estou maravilhada de estar aqui com você, uma grande amiga, né? Nos conhecemos já tem alguns anos, mas nos aproximamos mais, eu acho que nos últimos 2 anos. Sim. Sempre tive uma admiração por você, assim, muito grande. E é um prazer, uma honra da gente poder ter estreitado essa amizade e a gente poder contar uma com a outra, né? Eu acho que isso que é demais. Eu acho que é o maior presente, né? Que a gente pode ter quando a gente pensa em relações, levando em consideração que 30% da população mundial se sente sozinha. É isso aí. Então, temos com quem contar, muda tudo. E a gente não está falando sobre dinheiro. A gente está falando de olhar uma para outra, vamos pro sambinha, vamos tomar um vinho, que às vezes eu não consigo, mas eu finjo que tomo um pouquinho, ou tomo uma mouse beer. E aí, eu quero que você traga a sua experiência enquanto executiva, né? Nacional e internacional. Quando a gente pensa que o mundo está se transformando, eu acredito que os gestores de RH, os executivos de RH têm uma grande parcela de possibilidades de transformação. Então, eu quero que você conte um pouco da sua história para que a gente possa te conhecer e aí eu começar a perguntar sem parar. Ah, perfeito, tá bom. Bom, sou a Márcia Batista, né, tenho formação em psicologia, depois fiz uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e tenho feito uma carreira bem focada em RH mesmo, né, durante aí 20 anos. Comecei primeiro como consultora, isso foi ótimo porque abriu para mim várias possibilidades, né, em que eu pude trabalhar com diferentes empresas, diferentes culturas, diferentes níveis hierárquicos, mas eu senti falta também de ir para o outro lado da mesa. E aí eu tomei essa decisão e comecei a trabalhar no mundo corporativo. Então, desde 2014, eu acho, 2013, por aí, que eu fui para o mundo corporativo dentro da área de RH e lá comecei, né, como coordenadora, depois como gerente, e aí tive a minha primeira oportunidade, né, de assumir uma área regional como gerente Latam de pessoas e cultura, e foi quando surgiu o primeiro convite para trabalhar fora, para trabalhar como diretora de RH, que eu fui trabalhar em Portugal. E depois voltei ao Brasil em 2020, e nisso que eu voltei ao Brasil, continuei na minha carreira, assumi uma posição de VP de RH, comunicação e, posteriormente, ESG. Fiquei 3 anos no Brasil. Foi quando aconteceu um outro convite, por isso que eu falo, a gente não pode deixar as oportunidades escaparem, né? É um outro convite, uma outra oportunidade, desta vez para eu ir para a França, para a mesma empresa onde eu estava trabalhando, assumir uma posição global como diretora de cultura e engajamento, que envolvia também saúde mental, a parte de diversidade, foi fantástico. Aí fui morar em Paris, fiquei 1 ano e meio em Paris e voltei em março ou abril de 2024. E aí, nessa volta, fiz um reencontro com a consultoria, né? Eu acho que é super interessante isso. Estava vendo um podcast, né, do professor Sidney, em que ele estava falando sobre a questão, sobre a cultura da África, quanto que a gente não tem, que a história não tem começo, meio e fim, e sim que ela é circular. E eu me identifiquei muito com o que ele disse, para mim foi muito inspirador poder encontrar essa resposta. E aí eu voltei a atuar como consultora, fiz um curso também de conselheira, porque já vejo isso como um próximo passo da minha carreira. Pensava que seria para o futuro, mas hoje eu já atuo como conselheira, para você ver muitas vezes como é importante a gente se antecipar algumas questões. Por quê?
Porque quando a oportunidade aparece, você estava pronta. E quando apareceu essa oportunidade para ser conselheira, eu estava pronta e disse sim novamente à vida. Então, eu sou uma pessoa que eu me defino dessa forma. Sou uma pessoa que eu digo sim à vida, às oportunidades que aparecem. E no caminho a gente vai definindo como é que a gente pode contribuir melhor. Com certeza. É uma coisa que eu sempre digo, não só nas consultorias, né, mas quando eu faço as mentorias, da importância a gente dizer sim. A vida ela vai trazer várias oportunidades, tanto positivas quanto negativas. Mas quando você está disponível para dizer sim, você minimamente vai aprender com todas elas e ir para o próximo nível. Quando a gente pensa em se tornar uma VP global, é uma coisa muito grande, né? Se a gente for olhar em consideração uma corporação e sendo uma mulher negra, eu quero que você traga para mim quais são os desafios que você percebeu quando a gente pensa em cultura, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão e saúde mental. Perfeito. Eu acho que eu senti mais na minha primeira saída, né? Quando eu fui morar em Portugal. Por quê? Porque eu acho que eu também acabei subestimando um pouco de falar, não, Portugal é a mesma língua, vão me receber bem. E, assim, eu acho que eu também, no meu caso, eu não me preparei tanto como eu deveria para ter chegado de uma forma mais tranquila. Então, eu cheguei e, por eu ter recebido um convite da pessoa que já tinha trabalhado comigo, de alguma forma eu achei que aquilo seria o suficiente. Mas não, eu comecei a perceber no dia a dia que eu precisava a todo momento provar por que eu estava ali e por que eu tinha sido a escolhida para estar ali. Porque eu era uma brasileira, né? E aí, assim, não quero generalizar, mas, de maneira geral, o português também que não veio ao Brasil, que não conhece o Brasil, ele tem no imaginário dele uma história que foi contada, né? Então, e quando eu chego, eu não sou o que eles normalmente esperam, né? De ver essa brasileira, né? E eu, assim, já falava inglês muito bem e já falava espanhol. E tem uma questão também lá em Portugal que como tem essa história com a Espanha, muitos deles até não se dedicam muito para falar espanhol por conta dessa história delicada que existe entre Portugal e Espanha. Eu entendo, mas a partir do momento que isso pode impactar a sua carreira, eu passaria por cima disso, né? Mas tudo bem, mas não era o caso deles. E como na minha posição a gente respondia para a Espanha, eu lembro-me que logo na primeira reunião, né, de diretoria em que a gente recebeu os nossos superiores lá da Espanha, e tinha também um representante, uma pessoa da Suíça, em que, ao mesmo tempo que eu estava falando português com os meus colegas, eu já mudava para falar em espanhol com os superiores da Espanha, mudava para o inglês, para o suíço que estava lá para explicar uma situação muito grave que estava lá, e por isso que eu tinha sido contratado, que era parte da avaliação de engajamento, né? A pesquisa de engajamento que estava muito baixa, e aí a empresa, mesmo aquele país, estava meio que no watch list. E eles estavam assim, e aí, o que você vai fazer para resolver? E eu tinha chegado a 40 dias e já tive ali que responder. Então, quando eu comecei e eles não tinham visto eu ainda performar, né, e fazer meio que a tecla SAP em todas essas línguas, depois eles vieram e falaram, nossa, mas vocês aprendem inglês e espanhol na escola? Eu dei vontade de falar, que escola que vocês deixaram para nós, né? Especialmente, né, para os meus antepassados. Eu falei assim, não, eu vim de escola pública, mas eu tive que me virar. E eu fui estudar e eu fui atrás de algumas oportunidades. E também tenho, pessoalmente, não posso falar isso, eu tenho uma facilidade para idiomas, isso é algo meu, né? E por isso, né? Por isso que eu falo. Mas o que eu encontrei de diferentes formas? Era isso, era um olhar estranho, de que eu era uma brasileira, então uma mulher preta, e às vezes quando eu era também mais firme em alguns pontos, especialmente porque não esperam que uma pessoa de RH seja firme em alguns pontos. Lembro que uma colega chegou e falou assim, nossa, mas eu não esperava, quando falaram que vinha uma brasileira, pensei que você fosse uma pessoa assim mais
mais maleável. Não, olha só o que ela falou, mais maleável, né? Porque é aquela coisa, né? O samba. Daí eu falei assim, o que eu respondo para esta pessoa? Porque daí você fica nesse impasse também, porque você precisa criar uma boa relação, ter uma boa aliança para você se manter nessa posição. Porque não é fácil você chegar lá, mas você se manter também exige uma postura muito diplomática e estratégica da sua abordagem. Então, assim, que brigas, que batalhas que você vai brigar, né? Que você vai realmente aceitar. Ou aquilo que você vai ser mais estratégico, vai contornar e, com isso, fazer valer a sua palavra. Porque se você for para o embate direto, aí você é colocada naquele cantinho da pessoa que rebate. E aí você não cria essa ponte, você cria um muro. E o que eu precisava naquele momento? Fazer com que as pessoas entendessem que eu estava lá pela minha competência, pelo trabalho que eu já tinha feito aqui no Brasil e que a principal executiva da empresa tinha acompanhado e ela que tinha me contratado aqui. E ela tinha passado já por vários outros países. Isso me deixou também muito lisonjeada, porque ela me escolheu. Ela trabalhou com outras pessoas também que tinham assumido o RH. Quando ela veio para mim, ela fez esse convite, eu poderia muitas vezes falar assim, poxa vida, e eu estava num momento pessoal muito difícil também. Minha mãe tinha acabado de falecer, teve um infarto fulminante, e a pessoa, quando veio falar comigo, tinha 2 semanas que isso tinha acontecido. Então, eu estava assim, em cacos. Mas eu resolvi aceitar, porque eu falei, que momento que vai aparecer novamente essa oportunidade para mim? Verdade. Então, você tem que engolir o choro e bora. Nunca mais, né? Essa é a realidade. Cavalo selado passa uma vez só. Exato. E aí, quando a gente olha para esse processo, né? Esses dias, num processo de coach que eu estava fazendo, uma pessoa pegou e falou para mim, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. É natural uma pessoa negra ficar tão cansada? Eu falei assim, esse é o nosso único mood, tá? Por isso que fazer atividade física para quem pode, ir para terapia e fazer coisas que minimamente aliviam um pouco o nosso estresse é importante. E aí, dentro deste lugar, né, a gente passa por racismo constantemente, a gente está constantemente em alerta, a gente está constantemente esperando já passar por racismo ou ser maltratado ou qualquer coisa parecida. E eu sempre digo que o maior desafio das pessoas, negras principalmente, é o capital social. Né? Porque, no final, não é um inimigo que vai te indicar, é um amigo. E se você não tem esse capital social, você não consegue avançar. Então, até supervisor, essa é a minha visão, se você tiver outra, você traga. Até supervisão, o seu técnico está válido. Você consegue entregar e se manter empregado no técnico, que é o operacional. De coordenação para cima, ou você cria aliados que vão falar o seu nome numa mesa cheia de oportunidade, ou não vai acontecer. E aí eu quero que você traga um pouco essa questão da exaustão, como é que você trabalhou com isso, porque é num outro país, você tem a questão, é cansativo você falar 3 línguas ao mesmo tempo, sim, é cansativo você se adequar ou se ajustar a uma cultura diferente, uma realidade diferente. Para além disso, tem o que você vivencia todos os dias, que é o racismo velado, né? Como você se organizou para poder olhar para isso e não fazer com que essa situação e esses desafios diários te parassem? E em Portugal eu sofri um pouco mais, porque eu demorei um pouco mais, que foi algo que eu aprendi, que quando eu fui para a França eu já fiz completamente diferente. Porque também, como eu tinha essa questão pessoal, e que eu estava passando por um luto, eu chegava em casa, às vezes, eu não tinha nem forças também para interagir ou para buscar novos amigos, porque eu cheguei lá completamente sozinha, eu não conhecia ninguém. Conheci algumas pessoas que tinham vindo para o Brasil há muitos anos atrás, mas quando eu cheguei lá, as pessoas estavam em outra vida.
E aqui no Brasil também é diferente, né? Porque chega aqui um gringo, a gente... É cantar, dançar, bater palma na casa e colocar pra dormir. Exatamente. A gente já pergunta. Chega na sexta-feira, a gente tá em cólicas. Porque, quais são os seus planos pro fim de semana? Pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Aí você não sabe pra onde você levar o gringo, você leva pra sua casa, pro almoço de domingo, batizado. E por quê? Porque você não quer deixar o gringo sozinho. Sim. Quando você tá fora... Não acontece isso. As pessoas vão cuidar da sua vida e você que se vira. Isso é uma coisa muito nossa, muito do Brasil. Então, eu sofri bastante no início. E depois eu fui procurando algumas comunidades de expatriados, e aí que tinham jantares, para eu poder também ter essa válvula de escape, para eu poder ter isso e começar a criar uma nova rede. Porque nós somos seres sociais, é isso que você falou. Já se sentindo muito sozinha. Aí, nessa comunidade de expatriados, Portugal, também, em todo lugar tem brasileiros. Todo lugar tem brasileiro. E aí eu conheci um grupo de brasileiros, e aí foi fantástico. Por quê? Porque esse grupo de brasileiros, dentro dessa faixa... como eu costumo brincar, que são seminovos, que a gente não é tão jovem, mas também não é tão velho, e que já está, né, numa condição financeira diferente, então a gente tem condição de aproveitar a vida. Então, nós montamos esse grupo e no final de semana a gente falou assim, vamos para Nazaré? Vamos. Vamos para Óbidos? Vamos. Vamos sair à noite, vamos jantar. E aí a gente teve esse lugar em que um apoiava o outro, porque eles também estavam, né, sofrendo com isso, porque não é a nossa casa. Portugal é maravilhoso. Portugal é um país fantástico, é um país em que você sente segurança, é um país onde você tem qualidade de vida. Eu tinha 2 horas de almoço, né? Então eu saía para almoçar 1h da tarde, eu voltava às 3h. E saía às 18h e morava a 7 minutos do escritório, né? Então, você tem muito tempo livre, você consegue aproveitar e você não tem outras preocupações que você tem aqui, como em São Paulo, né? Questão de segurança que, para mim, para as mulheres, de maneira geral, isso é uma preocupação muito grande. Então, depois eu tive isso. Quando eu fui para a França, eu já fiz esse movimento aqui. Né? Então, foi aí que eu procurei, e aí eu digo realmente que foi a minha grande salvação, do Grupo Mulheres do Brasil, que você participa também, lá do Comitê de Igualdade Racial, e eu falei assim, olha, eu estou indo para a França, queria saber. Né? Falei com a Beth, que você conhece, também se você conhece alguém. Ela falou assim, claro que eu conheço, me deu o nome de uma pessoa que já tinha passado também pelo processo, né, de aceleração de carreira aqui, e da presidente do núcleo lá de Paris. Aquilo foi fantástico, porque eu já cheguei lá e fui muito acolhida. E uma coisa que eu fiz diferente também quando eu fui. Quando eu fui para Portugal, eu fui sozinha. Dessa vez, eu falei assim, eu acho que eu não quero chegar lá sozinha. Aí eu chamei meu sobrinho, também, que já estava com 20 e poucos anos, já tinha se formado, estava sem trabalhar. E aí eu fiz um convite para ele irrecusável. Falei, você não quer acompanhar sua tia? Ficar um tempo lá. Então, ele ficou comigo esse tempo e depois eu tive esse apoio dessas mulheres fantásticas e que acompanharam lá durante a minha jornada. Esse é um processo que eu digo sempre, né? Eu, enquanto empreendedora, 17 anos, apesar de todos os desafios, eu existo e resisto por conta das relações. Porque sempre tem alguém para puxar a mão, sempre tem alguém para indicar, sempre tem alguém para falar meu nome numa mesa cheia de oportunidade. Porque parece muito simples para pessoas que já estão habituadas a viver essa experiência. Para nós, que somos as primeiras, normalmente, da nossa família, exige da gente muito mais do que essa habilidade de ser boa profissional. Exige da gente também estar disponível para errar, estar disponível para chorar, estar disponível para entender que não dá para fazer sozinho, estar disponível para fazer esse PDCA. E quando a gente estava conversando antes, né, quando a gente pensa nessa era de inteligência artificial,
O que você percebe sobre esses... como é que é? Hell Skin agora? Hell Skin, que a gente precisa... Hell Skill, que a gente precisa desenvolver, que está muito relacionado a esse pensamento crítico, essa questão da gente minimamente saber onde a gente está e como é que a gente vai desenvolver repertórios para lidar com todas essas transformações. O que você percebe enquanto RH? Eu percebo que é muito importante ter essa habilidade de fazer leitura de cenário. Né? Então, você saber o que está acontecendo ao seu redor e saber como é que são as movimentações que você precisa fazer para você se manter atualizado em termos de skills, seja de skills de IA, mas também das skills humanas. Uma das coisas que eu vi também de tendências relacionada a recursos humanos, é que daqui a pouco os recursos humanos, ele que será também o grande direcionador dessa transformação digital. Essa transformação digital, ela tem sim ali a tecnologia, mas ela essencialmente vai impactar as pessoas. E hoje o que a gente vai ter, como você falou da questão dos líderes, hoje os líderes também, eles estão tendo que se habituar a fazer a gestão de pessoas e de agentes de IA. E como é que você vai garantir isso? É que eu vi num relatório falando que hoje é Human Resources, né, e que no futuro será Humans and Robots. Então, como é que você vai, dentro de RH, administrar, fazer a gestão de humanos e de robôs? Mas o que é esses humanos? Os humanos que vão administrar esses robôs, esses agentes de IA, e que competências que serão necessárias para isso? E eu queria voltar no ponto que você falou, que eu acho que eu não explorei tão bem, essa questão do capital social. Eu falei mais dessa parte de relacionamento, do quanto isso te ajuda a se manter firme para enfrentar, mas também o quanto que é importante você criar essa rede de pessoas que vão falar sobre você numa mesa, como você diz. E isso, ela precisa acontecer de uma maneira intencional, mas ela não pode ser de uma maneira, que eu digo, interesseira. Você, então tá bom, eu conheço a Ana Minuto, eu sei que ela é super influente, então vou me aproximar dela, porque quem sabe ela pode falar. Não, eu preciso me aproximar de você de maneira genuína. Né? Primeiro, para saber o trabalho que você faz. Se eu sou uma admiradora, né, que foi essa maneira, falar, olha, eu sou uma admiradora do seu trabalho, e nisso você tem uma interação, você fala também um pouco sobre você, e essa relação vai acontecendo. Então, à medida que você se demonstra também interessado ou interessada no que o outro faz, isso abre uma porta para que a pessoa também seja interessada ou interessado naquilo que você faz. E tem um processo muito, que eu sempre digo, né, que é uma questão de confiança. E a confiança, ela só acontece na convivência. A pessoa vai indicar seu nome? Vai. Mas se você não manter essa relação, você não gera confiança. E é isso que muitas vezes a gente não percebe, ou não aceita, ou não acha que é importante, né? A gente acredita que simplesmente eu te entrego um cartão, você me entrega um cartão, nunca mais a gente tem nenhuma relação e na primeira oportunidade você vai falar o meu nome numa mesa cheia de oportunidades. O que não vai acontecer. Porque por isso que quando eu falo também de diversidade, equidade e inclusão e trago para os líderes brancos a importância deles terem um token, sim. Um amigo preto, para eles se relacionarem, para eles entenderem minimamente, não vão conseguir essa empatia que é impossível, mas minimamente entender o que acontece no dia a dia dessas pessoas. Ai, Ana, mas eu não gosto de ser token. Você é a única, você é token. Não acredita que você não seja. E aí tem outro ponto que eu quero que você traga também, né? Esse lugar da gente se aproveitar desse tokenismo, né? Porque a maioria das pessoas negras fala, mas eu não quero ser token. Eu não quero ser... Mas tu é. Então, se aproveite disso. E aí eu quero saber se você já se aproveitou disso alguma vez dentro da sua caminhada e o que você sugere para pessoas negras que entram nesse lugar de que eu não quero ser o token, eu não quero ser o ativista, eu não quero... Você é uma pessoa negra. Se é uma pessoa negra, você já é lida dessa forma. Uhum. Eu acho que você tem que aproveitar, porque acho que é interessante também isso, né? Como o ser humano ele é contraditório. Porque assim, ele não quer ser token, mas ele também reclama de que não tem oportunidade. Mas só que muitas vezes a oportunidade vem quando você é o token, entendeu? E aí o que eu acho? Eu faço do limão uma limonada. Então, se a pessoa, de alguma forma, ela acha que vai
pegar bem eu estar nessa vitrine, mas eu sei que eu não sou menor por ser um token. Por quê? Porque eu só consigo me manter nesta posição se eu tiver consistência. Né? E aí, isso a minha história vai me dizer e vai confirmar isso. Né? Então, você tem que aproveitar mesmo as oportunidades que tem, você tem que abraçar, e muitas vezes você tem um pouco de medo, mas vai com medo mesmo, e você vai descobrindo no processo, vai buscando ajuda também no processo. Não precisa saber todas as respostas. Muitas vezes as pessoas não sabem, a grande maioria não sabem as respostas, e elas vão lá e elas assumem essas responsabilidades, elas aceitam os convites, e eu tenho visto muito isso. Pessoas que têm ido para evento falam assim, foi interessante, mas a pessoa não trouxe nada novo. É porque, às vezes, também não existe nada de muito novo. E aí você deixa de aceitar um convite para ser um palestrante porque você não tem nada de uau para falar. E aí, quando você vai como participante, você fala, mas não falou nada. Então, por que você foi lá e não aproveitou essa oportunidade? Acho que vem muito do como também você entrega aquela mensagem. Sim, acho que tem. E tem uma coisa, tem uma coisa que para mim é muito interessante e que me trouxe até aqui, né? A gente tem que sair do lugar do fantástico e ser disciplinado, constante e consistente. Porque a gente acredita que a gente vai fazer um vídeo e esse vídeo vai explodir. Que vai dar uma mensagem, fazer uma palestra, que essa palestra... Então, as pessoas têm tendência de falar para mim, nossa, Ana, mas você está em todas. Realmente, eu estou em todas, mas eu sei o preço que eu pago por estar em todas. Eu sei o quanto eu tenho que me fortalecer emocionalmente, espiritualmente e energeticamente para estar em tudo quanto é lugar. E muito mais que isso, eu sei o que eu quero ali. Eu acho que essa que é a grande questão, porque você está em todos, mas em todos com intenção, que aquilo realmente faz sentido para você, faz sentido para a sua trajetória, para como você quer se posicionar no mercado. Porque esse é um ponto importante também. Não adianta ser arroz de festa. Nós falamos um pouco disso, né, antes da gente começar aqui. Porque é a sua reputação. A gente tem que cuidar da nossa reputação também. Sim. E aí, quando a gente pensa nesse processo não só de reputação, né, mas esse caminho, a gente tem um grande desafio enquanto ser humano. Nós queremos facilidade. E quando nós somos pessoas negras, a gente acredita que merece, sim, muito mais, e sim, é uma questão histórica, ir para o próximo nível. Mas, para isso, existe uma base que a gente precisa desenvolver. Né? E não é só nós, enquanto pessoas negras, mas pessoas em geral, para que ela possa ir para o próximo nível. E aqui eu quero que você dê aí umas 5 dicas para essas pessoas que estão no meio de carreira e estão querendo avançar para o próximo nível. E principalmente para quem busca, você é uma das poucas mulheres negras e que foram VP que eu conheço. E muito mais VP saiu do Latam e foi para o mundo. Então, eu acredito que você tem muito a agregar e ensinar para mulheres que querem ir para o exterior, por exemplo. Então, eu quero que você traga algumas dicas para a gente de como fazer isso. Acho que, primeiro de tudo, a gente precisa ser muito vocal nas nossas intenções, nos nossos desejos. Porque eu sempre fui muito vocal em dizer que eu queria fazer uma carreira internacional. Primeiro, antes disso, que eu queria ter uma posição regional. Então, quando essa pessoa, né, voltou lá para o país dela, que era Portugal, e chegou um novo chefe, e que eu vi aí que vem de novo a questão de leitura de cenário, você precisa estar muito atenta com o que está acontecendo dentro da sua empresa. Porque eu também já saí de outras empresas que eu vi que o cenário estava se formando e que talvez não teria lugar ali para mim. Eu poderia esperar as coisas acontecerem e eu sair, ou eu já procurar a minha turma. E o que eu fiz? Eu fui procurar a minha turma. E nesse momento que eu fui procurar a minha turma, o que eu percebi? A minha formação, né, o meu forte é treinamento e desenvolvimento. E eu estava nessa empresa como gerente de treinamento e desenvolvimento. E eu falei, para eu crescer na cadeira de RH, para me tornar uma diretora, uma VP, eu preciso ser generalista, né? E aí essa empresa começou a fazer alguns movimentos que tinham uma pessoa que era meu par e que cuidava de todas as outras áreas que não era treinamento e desenvolvimento. Eu vi esses movimentos da empresa, que nós tínhamos, eram 5 empresas, e daí começou a vender. Era um investidor, né? Então começou a vender algumas dessas empresas. Eu falei assim, não vai ser necessário você ter 2 gerentes e um diretor de RH aqui.
Se for para dançar, quem é que vai dançar? É mais fácil ele, né, que era um homem, que estava com todos, assumir treinamento e desenvolvimento, do que eu, que só estava com treinamento e desenvolvimento, assumir tudo. E eu já tinha tido conversas também com a minha diretora de RH, que já tinha apontado isso, que era importante eu ter esse avanço. Mas ali eu via que eu não ia conseguir ter isso. Então, eu fui ao mercado. E nisso que eu fui ao mercado, eu consegui ter essa posição de gerente de RH, olhando para todos os subsistemas. E quando eu cheguei nessa empresa, que era essa pessoa, depois ela saiu, chegou uma outra pessoa, que eu vi também uma movimentação de reorganização, uma empresa global de reorganização das regiões. Eu falei, opa, peraí, eu acho que eles vão ser Américas, só que Américas é muito grande, provavelmente vai ter aqui Latam e vai ficar Estados Unidos e Canadá. Pensei, esse vai ser o cenário. Quando o novo gestor chegou, eu falei, olha, eu falo espanhol, olha só, tá vendo? E no outro trabalho que eu estava, não era necessário ter espanhol, mas eu já pensando nisso, então esse é o básico, idiomas, se prepara. E aí eu falei para ele, eu tenho espanhol, se caso você for fazer uma reorganização regional, eu quero te dizer que eu tenho interesse nesta posição. E ele falou, ótimo você me dizer isso, então vamos conversar, vamos começar a desenhar esse tipo de coisa. Desenhamos, saímos de lá com um plano e com algumas metas que ele queria que eu atingisse. E isso também é importante. Muitas vezes as pessoas falam, poxa vida, né? Mas aí sempre colocam alguma coisa. Faz parte do jogo corporativo. Eu podia chegar simplesmente e falar assim, não, mas eu já sou, você já falou espanhol, já fiz um monte de coisa, não é suficiente. Quem é que está com a decisão na mão? É ele ou sou eu? Então, eu peguei e falei assim, tá bom. Daí, cumpri, veio a promoção. Eu já tinha dito para essa outra pessoa que estava já de volta em Portugal que eu tinha interesse em trabalhar fora. E aí ela se lembrou de mim e me chamou, né? Então, acho que, primeiro de tudo, ser intencional, se preparar com relação aos idiomas, fazer leitura de cenário onde você está, ver aquilo que você precisa desenvolver e não esperar com que a empresa invista em você. A carreira é sua. Você é que deve investir nisso. Você que toma essas decisões. Eu acho que, por último, diga sim à vida, como a gente falou. Diga sim às oportunidades. Sim, eu acredito que a vida ela sempre traz oportunidades. Eu sempre digo, eu trabalho com desenvolvimento há muitos anos, né? E as pessoas falam que não tem oportunidade. Será? Eu acredito que todas as pessoas tiveram oportunidade. Algumas tiveram coragem de dizer sim, outras não sabiam que era uma oportunidade e outras simplesmente disseram não. Então, e aí, independente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, o dizer sim à vida é dizer, estou aqui disponível para o que você me trouxer. E vai trazer sempre coisas maiores do que a gente já pensou, coisas maiores do que a gente pensou que pudesse acontecer. Porque é isso. Tem coisas que você olha que você não é capaz de imaginar. Você não foi capaz de imaginar que a CVP em Paris, que ia passar 1 ano e pouco lá. Não, isso não passa pela nossa mente. Mas um dia a gente teve a intenção de dizer, eu quero isso, e o universo vai se organizar para que isso aconteça. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio fantástico, Papapá, com a Márcia. É uma alegria estar com você, conhecer um pouco mais a sua história. E eu quero que você deixe uma última mensagem e também deixe as suas redes sociais. Eu quero deixar a mensagem de que realmente aproveitem as oportunidades. Muitas vezes essas oportunidades elas vêm de alguma forma velada, né? A gente muitas vezes vê como mais trabalho, né? E essa é a maneira, muitas vezes, das pessoas verificarem o quanto que você está disponível, né, para isso. Eu não vou mentir, é mais trabalho? Sim, é mais trabalho. Mas qual que é o seu objetivo? E se isso se encaixa com aquilo que você quer, por que não? Então, vá em frente, ok? A minha rede social, então, no Instagram, eu estou como B1Gente, né, que é a empresa que eu criei. Hoje não digo que é uma empresa, mas sou eu que faço esse trabalho de consultoria, de conselheira, né? Então, é a minha rede profissional. Você encontra no Instagram como @B1Gente. Ótimo.
Bom, é uma alegria recebê-la aqui. Obrigada. Agradeço você que esteve com a gente até agora. Tenho certeza que vai trazer para você vários insights. Leia, releia, leia de novo, ouça. Por quê? Vai caindo fichas a todo momento. O que eu tiro desse encontro, primeiro, é a alegria de estar com você. E segundo, esse entendimento que, sim, é desafiador, mas é possível. E se uma pessoa chegou, você também pode. Mas que tem um caminho que essa pessoa já trilhou. Eu acredito que você pode trazer a Márcia para te mentorar para esse próximo caminho, quando você pensar numa carreira internacional. Isso também vale para os líderes, né, que querem avançar em gestão, principalmente desenvolvimento e treinamento, e que podem contar também com a Minuto Consultoria, com a Ana Minuto, com o Best in Black, nesse processo de desenvolvimento, não só de pessoas negras, como de pessoas não negras, porque é isso, a gente não fala só sobre preto. A gente tem conhecimento para falar sobre inteligência artificial, sobre economia, sobre desenvolvimento humano, sobre aceleração de carreira, sobre IA e comportamentos, que é uma coisa que a gente está fazendo com mais ação. Muito obrigada por você estar com a gente. Siga a Ana Minuto em todas as redes, siga a Minuto Consultoria em todas as redes também, e principalmente o Best in Black. Aguardo você numa próxima. Tchau. Tchau, obrigada.